Muito boa tarde aos dois, sejam bem-vindos. Esta semana começa a Cecília e vamos falar, inevitavelmente, da questão em torno dos exames nacionais, cujas notas deveriam ser conhecidas amanhã, mas afinal, se tudo correr bem, só vão ser divulgadas na sexta-feira. Em todo este processo, Cecília, que nota é que lhe merece o Ministro da Educação? Bom, boa tarde. Antes de mais, eu antes de saber isso precisava de saber o que vai acontecer na sexta-feira, porque eu diria quase que há aqui uma situação de um exame que foi adiado para sexta-feira. Vamos ver como corre. Eu voltava se calhar um bocadinho ao princípio, porque eu acho que mais relevante do que a questão de dar notas ou não dar ao Ministro, e eu tenho consideração pessoal pelo Ministro, há algumas perguntas aqui que eu acho que têm que ser feitas, porque acho que é manifesto e todos os atos têm que ser respondidas, mas também têm que ser feitas, porque eu tenho visto dar de barato algumas coisas que eu não daria de barato. Primeira questão, eu ainda não percebi, há uma velha máxima, normalmente dita em inglês, que é: se não está estragado, para que é que se vai consertar? E, portanto, eu ainda não percebi qual é a vantagem deste novo sistema de classificação. Percebo que ele estava já no PRR e que já estava previsto no PRR, percebo que este Ministro modificou e incluiu uma nova versão, mas eu gostava de dizer uma coisa que me parece completamente evidente. A digitalização surge para nos facilitar a vida, para simplificar a nossa vida e para nós perdermos menos tempo em tarefas que são mecânicas e que não exigem a nossa ação. Não existe para complicar processos, nem para introduzir modificações pelas modificações. Portanto, eu confesso que tenho alguma dificuldade em perceber porque é que isto é uma prioridade da digitalização. Acho difícil de perceber. Não acolhe as explicações que ouvimos há pouco o Ministro Gonçalo Matias dar? Eu não acolho as explicações de que a mudança ou de que é assim porque agora se faz assim, mas quer dizer, havia algum problema, porque nós não temos problemas para resolver, não há problemas que podem ser resolvidos, é que eu aqui não estou a ver exatamente qual é o problema que se ia resolver. Em segundo lugar, tem-se ouvido falar muito de digitalização dos exames. Isto não é propriamente uma digitalização dos exames, é uma digitalização da correção dos exames, porque parte substancial dos exames continua a ser feita em papel exatamente como era. E é por isso que eu tenho dificuldade em perceber, acho que há aqui uma enorme alteração logística da maneira como se gera a classificação. Acho que a vantagem é marginal, para não dizer outra coisa. Portanto, eu tenho algumas dúvidas de para que é que foi, afinal de contas, isto tudo. Acho que as vantagens, face aos problemas que podem surgir, as vantagens são muito pequenas e era fácil de perceber que podiam surgir problemas. Depois, em segundo lugar, este Ministro é dos ministros que mais tem reformado e tem feito reformas não faz anúncios de reformas. Ele fez no Ministério da Educação e na máquina do Ministério da Educação uma verdadeira reforma. Não fez um PowerPoint, não fez um grande anúncio, fez uma verdadeira reforma. Eu tenho respeito por isso. Acho que há aqui alguma ingenuidade em imaginar que se pode fazer uma reforma com esta prioridade, com esta profundidade na máquina que gere, digamos assim, todas as escolas e tudo o que está em causa, e imaginar que ao mesmo tempo se pode fazer uma mudança com este tipo de profundidade logística e achar que dizer como eu ouvi dizer, eu não duvido que os serviços lhe tenham dito que isto se podia fazer e que ia correr bem. Acho que ele devia ter duvidado do que lhe estava a ser dito e devia-se ter ido certificar como é que estavam a garantir que as coisas iam correr bem. Mas acha que foi ingênuo ou negligente? Não, acho que há sobretudo ingenuidade. Não acho que seja um problema de negligência. Acho que ele não previu que as coisas iam correr assim e depois deixou-se aqui enredar numa série de questões que são laterais. Primeiro, porque não se conseguia dar uma explicação sobre o que estaria a correr mal. Eu até hoje ainda não percebi bem qual das plataformas está a funcionar mal, nem como é que foram escolhidas aquelas plataformas e aqueles fornecedores. Acho que isso é uma questão relevante. Acho que é absolutamente legítimo. Não percebo porque a opacidade e fazer disto uma questão. Depois, ainda não percebi do teste que foi feito no exame de filosofia do ano passado, ainda não percebi o que é que foi corrigido para este ano, porque aparentemente aquilo que está a ser relatado são mais ou menos os mesmos problemas. E depois, esta última questão, que eu acho uma questão também relevante, que é se vão ser pagas horas extraordinárias aos professores e se vai haver indenizações às famílias dos alunos que forem
prejudicadas com isto, porque eu gostava de lembrar às pessoas, o Estado não é uma entidade abstrata, o Estado somos todos nós e o dinheiro que lá está são os impostos de todos nós, portanto, eu concordo em absoluto com o princípio de que o Estado tem que ser responsabilizado face a privados, mas não chega a dizer o Estado indeniza e pronto, e o assunto fica, isto parece-me que... Eu não gosto de politiquice e acho que toda a gente percebe que olho para este governo com simpatia e olho para este ministro ainda com mais simpatia. Mas isto tem que ter explicações e tem que ter responsabilidades. Não é por aí simplesmente... Eu percebo que as coisas possam correr mal numa primeira vez. Há um processo de tentativa e erro, mas não correr mal desta forma e com esta gravidade, porque é evidente que aquilo que se esperava, nós estamos a falar de jovens, adultos, que estão à espera de perceber como é que vai ser o futuro, se conseguem ou não entrar na universidade. Querem. Isto é uma coisa muito, muito séria. E que precisam ter confiança, sobretudo, no resultado que tiveram, de saber se é um resultado justo em relação àquilo que fizeram. Tudo isto estou a partir do pressuposto que sexta-feira vamos ter notas cá fora e vamos ter acesso aos exames e os alunos vão confirmar que, de facto, o que foi corrigido corresponde, de facto, ao seu exame, que é o que eu acho essencial. Pronto, e, portanto, tudo o que é essencial, estou a presumir que está preservado. Miguel, ouvimos, de certa forma, o Primeiro-Ministro acusar a oposição de fazer aproveitamento político com aquilo que ele próprio designa como um imprevisto. Parecem-te justas estas críticas? Bem, associado a isso, Luís Montenegro também disse que os ministros estão no seu governo para resolver problemas e por isso devem ficar quando esses problemas existem. O problema, neste caso, é que ele foi criado pelo próprio Ministro da Educação. E foi criado pelo Ministro da Educação porque este problema não foi uma questão que foi decidida nos últimos meses. Em 19 de julho de 2024, o Ministro da Educação, ladeado pelo seu Secretário de Estado da Educação, disse que ia avançar para as provas digitais logo no ano seguinte, portanto no ano 2024-2025, relativamente ao ensino básico, e que depois avançaria relativamente aos exames nacionais do 11º e 12º ano, neste ano 2025-2026. Portanto, desde 19 de julho de 2024, que esta equipa ministerial sabe que este era um momento-chave para demonstrar as vantagens deste sistema digital. E o que é que aconteceu? De acordo com aquilo que se sabe pelos contratos que estão no portal base, foi contratada uma empresa com muito pouca experiência na área da programação informática. É uma empresa especialista em marketing digital, mas não propriamente uma empresa especialista na concepção e na arquitetura de sistemas informáticos. Foi contratada uma empresa por apenas 50 mil euros, a empresa Blatt Studio. Mas depois disso, há um ano atrás, em julho, 17 de julho de 2025, foi decidido num concurso público em que se apresentou a Deloitte, uma outra empresa, e a Anxias EU, foi adjudicado uma nova plataforma informática que, pelos vistos, não está em aplicação e que só vai estar em aplicação no próximo ano letivo. Só esta disparidade entre os valores do contrato, ou seja, achar que se podia contratar alguém por 50, eu não disse o valor deste último contrato, foi 1.500.000 euros. Portanto, para fazer a nova plataforma que ainda não está pronta e que vai estar pronta no próximo ano letivo, o Estado entendeu que devia gastar 1.500.000 euros. Mas para atualizar uma plataforma rudimentar que tinha em função, gastou apenas 50 mil euros. Ora, qualquer pessoa estava a ver que isto ia dar mau resultado. Estamos a falar de plataformas diferentes, mas lá está, podíamos falar aqui com certezas com uma explicação que... Depois há uma outra questão. Foi precisamente esta equipa ministerial que decidiu deixar de corrigir os exames, um único examinador corrigir todo o exame e segmentar esse exame por várias parcelas. Chamam-lhes itens, mas na verdade estamos a falar de perguntas. Aliás, eu devo salientar o seguinte: algumas dessas perguntas são de escolha múltipla e não são corrigidas pelo examinador humano. São corrigidas pela própria plataforma eletrónica. Ora, se esta plataforma eletrónica tem provado tão mal apenas na distribuição do exame aos classificadores, eu pergunto-me se há garantia de que esse software informático corrigirá de forma adequada essas perguntas
com resposta de escolha múltipla. E tudo isto está a acontecer até amanhã, que é o prazo final adiado já, de acordo com a prorrogação, para os professores entregarem as provas corrigidas. E a questão é esta. Porque é que todos os anos se dá 10 dias úteis para os professores corrigirem esses exames? Precisamente para garantir que esses exames são corrigidos com critérios de rigor e de justiça equitativa, portanto, de justiça comparativa. Tudo isso está a ser colocado em causa. E isto ainda não terminou, porque quando os pais e os alunos tiverem acesso às digitalizações das suas provas, obviamente que estas incongruências de correção, a falta de folhas de continuação, notar-se-á de uma forma ainda mais evidente. Eu deixava aqui um outro apontamento. Isto lembra-me um bocadinho os meus alunos da faculdade com o pânico da véspera do exame. E o Governo está com pânico de véspera do exame. Até porque, por exemplo, parece que adjuntos do gabinete do Secretário de Estado foram convocados de emergência para o barracão de Meio Martins para andarem de cócaras à procura dos exames que faltam. E são vocês, jornalistas, que estão à porta desse barracão, que me dizem que há agentes da PSP que ainda estão a chegar com novos exames que afinal ainda estavam nas escolas. Porque é que a digitalização é vantajosa? Porque antigamente o processo corria bem, mas havia gabinetes de exame, equipas de exame, de júris de exame que estavam em cada um dos concelhos. Havia uma escola por concelho que reunia todos os exames. Foi este governo que decidiu reestruturar o modelo dos exames nacionais e concentrar tudo num ponto nacional, ao invés de ter escolas, agrupamentos de escolas em cada um dos concelhos ou em cada um dos distritos que recolhiam esses mesmos exames. A digitalização do processo não te parece algo positivo? Parece-me. Acho muito vantajoso, e eu devo dizer, eu como docente na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, utilizo esse mecanismo. Durante a pandemia foram realizados exames integralmente digitais e, por exemplo, eu quando faço revisão de notas de colegas meus que fazem parte das minhas equipas que corrigem exames aos meus alunos, a secretaria da minha faculdade envia-me essas folhas digitalizadas e eu corrijo-as digitalmente também através de uma plataforma eletrónica. Agora, estas coisas, só mesmo para terminar, Cida, a questão é esta. Estão 300 mil exames nesse barracão. Há 40 funcionários do Educa que estão a vasculhar todos os exames para ver se eles têm as folhas completas. Isto significa que são 7.500 exames para cada um desses 40 funcionários do Educa. Eu estou habituado a corrigir exames. É impossível olhar com o mínimo de rigor para 7.500 exames em 48 horas. Acresce a isto que este foi o ministro que aplicou a motosserra de Milei ao Ministério da Educação. Gabava-se há cerca de 3 meses de ter cortado 50% dos funcionários dos vários organismos do Ministério da Educação e ter culpado 50 milhões por ano. E agora vai contratar excepcionalmente mais 40 pessoas para resolverem o berbicaço. Quando se fala em aproveitamento político é isto. Vamos por partes. Acha que é isso que o Miguel Prata está a fazer? Eu ouvi ali umas declarações do PS. Eu não acho que a questão central seja quem é que está no barracão e se lá estão funcionários da Secretaria de Estado ou do Ministério. Desculpem, mas eu estou-me nas tintas para quem é que está no barracão. Aquilo que se espera é que o processo corra bem. Ponto 1. Porquê é que eu tenho dúvidas? Primeiro, isto não é uma digitalização dos exames. Nós não estamos a falar de uma plataforma em que os alunos respondem na plataforma e depois automaticamente as respostas seriam disponibilizadas. Nós estamos a falar de exames que, pelo menos parcialmente, são feitos em papel. Depois digitaliza-se o papel e ele é distribuído a um professor. O que nós trocamos foi um processo físico em que os exames eram anonimizados, centralizados e distribuídos por corretores, por um processo em que são anonimizados, são digitalizados e distribuídos por corretores também por outras vias. Eu não acho, a digitalização está aqui para simplificar processos, para os tornar mais simples, não está para nós passarmos a confusão e a dificuldade para o modelo digital. Se os exames vão fisicamente, é verdade que antes podia haver exames que se extraviassem, mas agora lá está, também pode haver páginas que aparecem em branco. Há uma margem de erro, há uma pequena margem de erro que vai sempre acontecer. Eu acho que quando se muda processos que são tão logísticos,
tão complexos do ponto de vista logístico como este aparentemente será, porque estamos a falar de 300 mil exames do país inteiro e que têm que ser anonimizados e corrigidos, etc. E eu tenho muitas dúvidas que a ideia de vamos introduzir... Para mim está por provar a ideia de que ganhamos alguma coisa com este processo. Eu ouço dizer, não vamos voltar ao século XX. Eu, nas coisas que se correm melhor, feitas à mão, não tenho problema nenhum em voltar para o século XX ou até para o XIX ou para o XV. Se funcionar melhor, se for mais rápido e toda a gente confiar mais, não vejo onde é que está o problema. E, portanto, aqui eu tenho dúvidas de que isto tudo seja uma mudança que faz sentido e sim, eu acho que o ensino tem que ser digitalizado e adequado aos tempos que vivemos. Depois, estamos agora todos a centrar se estão funcionários daqui, funcionários dali. Eu não acho que o ponto seja esse. Há duas questões aqui que eu acho que vale a pena fazer e que valia a pena o Ministro esclarecer. Primeiro, esta questão das plataformas. Está toda a gente a falar de plataformas. Pelos vistos, há duas plataformas com preços diferentes. Eu dei-me ao trabalho de ir ao portal da contratação pública. É ininteligível o que lá está. E aparentemente não estão várias empresas de que eu ouço falar aqui. Não faz sentido nenhum haver um portal para a contratação pública se depois nada for cumprido e as coisas não forem lá publicadas. E isto não pode ser segredo. Eu acho que era muito mais fácil e simples dar uma explicação para toda a gente. O Ministro já teve a oportunidade de o fazer, mas simplesmente não quis fazê-lo. Eu percebo que ele neste momento esteja provavelmente centrado em que na sexta-feira apareça tudo... Caso na sexta-feira não sejam publicadas as notas, Cecília, o Ministro tem condições para se manter? Eu primeiro concentrava-me em publicar as notas e que elas fossem fiáveis, não é? Não é na sexta-feira. Isto, para haver fiabilidade, vai ser preciso fazer uma coisa que é, obviamente, ser fácil o acesso dos alunos. Mas que é que merece já garantiu que será. A continuidade ou não de Fernando Alexandre depende de como vai correr este processo? Eu não gosto de pôr as coisas desse ponto de vista. Não vou estar aqui a dar notas e a dizer continua ou não continua. Acho que é óbvio que qualquer pessoa que olhe para aqui vai perceber que este processo, não, ainda que as notas saiam direitinhas na sexta-feira, eu não estou sequer a pôr a hipótese disso não acontecer, embora haja relatos que eu acho que me deixam apreensiva, mas é evidente que este processo não correu bem. Não há, acho que seria, agora, entramos um bocadinho quando se diz, porque as notas saem num dia, como eu estava ali a ver, porque as notas saem num dia que é para não ir ao debate do Estado da Nação. Desculpem, mas face ao impacto que isto está a ter, o debate do Estado da Nação, francamente, para alguém realista é o que menos importa. Podemos avançar precisamente para o debate do Estado da Nação. Miguel, porque é que queres destacar o debate que só vai acontecer na quinta-feira, ainda com a dúvida sobre todo este processo? Certo. Só para terminar aquele assunto... Temos 3 minutos até ao final. Está bem. Mas termino aquele assunto, que é impossível fazer uma alteração desta magnitude sem haver testes prévios. Quando falamos em digitalização ou modernização administrativa... testes com a prova de filosofia. Falamos em sandbox ou um projeto piloto. Mas já houve. Por exemplo. Isso aconteceu. E não correu bem. Não é verdade, porque, pelos vistos, não foi aplicado a estes 300 mil exames, não foi aplicado a estes 10 mil corretores. Vamos começar por aqui. Quando, por exemplo, o governo PS fez as reformas do cartão de cidadão, começou progressivamente a fazer testes que começaram, por exemplo, na Ilha do Faial. Quando o PS instituiu pela primeira vez o RS automático, apenas aplicou aos rendimentos de categoria A e só depois foi estendendo a outras categorias. Quando o governo PSD de Passos Coelho começou com o projeto da aplicação SIGA-AP, que permite agora a todos nós marcar atendimentos na administração pública online, e o governo PS depois o concretizou em 2016, só o fez depois de vários meses de testes. E isto está a fazer falta. E o problema deste governo é que este governo não consegue entregar resultados. Não consegue entregar resultados, por exemplo, em matéria de habitação, que esse é um tópico cada vez mais premente, porque o Ministro das Infraestruturas acabou de anunciar uma reforma do regime de arrendamento. Mas quando nós olhamos para os dados mais recentes, o preço das rendas subiu 14,6% no ano passado, para uma mediana de 1.300 euros. O aumento do valor médio das rendas neste primeiro trimestre de 2026 foi de 9,1%. Para as pessoas perceberem, uma renda de 100 metros quadrados média equivale a 946 euros. O preço da compra das casas também subiu 18% no ano passado. O que é que este governo diz?
precisamos de mudar as regras e liberalizar as regras para que os senhorios baixem esses mesmos preços. Mas quais são as soluções que são apresentadas? Permitir que um senhorio rescinda um contrato, não renove esse contrato findos um ano. Acabar com o travão de 2% de aumento das rendas. Permitir que alguém que se atrasa apenas 8 dias no pagamento de uma renda 3 vezes num ano possa ser alvo de uma ação de despejo. Ninguém vai baixar rendas porque pode fixar validamente esse valor. Do debate da nação. Eu gostava só, pegava até na questão da habitação, eu acho que qualquer pessoa que ache que resolve o problema da habitação e do arrendamento tratando os senhorios como inimigo público número 1, como fez o Partido Socialista, eu acho que está errado. E qualquer pessoa que diga que vai em 6 meses, em meio ano ou num ano resolver o problema da habitação, num país como Portugal, com a dimensão que tem o problema, também está a enganar as pessoas. Os preços estão a subir agora, já estavam a subir no tempo do governo PS, a ideia é que estabilizem e comecem a descer, mas isso vai levar tempo. Voltando um bocadinho atrás, porque eu voltava para o Ministro da Educação, eu gostava de dizer isto, porque eu acho que sim, que ele fez uma reforma profunda no Ministério da Educação. Desmantelou o Ministério e demonstra-se que não tem recursos para fazer qualquer medida básica. Acho que ele não percebeu que uma reforma destas tem custos. Não se pode fazer uma reforma logística ao mesmo tempo e pôr os novos serviços encarregados dela. E acho que é isso também que nós estamos a ver. Isso estou de acordo. Cecília Meirelles e o Miguel Prata Roque regressam na próxima segunda-feira.